Bem-vindos novamente ao nosso canal Não é Óbvio. E hoje vamos falar um pouco de educação, mais precisamente do professor, da profissão, do ofício de ser professor. É claro, uma forma de entrar nessa discussão dos últimos dias, onde a profissão de professor acabou sendo criticada de alguma forma. Isso gerou reações nas redes e nosso objetivo aqui não é fazer um react, não é entrar no lugar comum, não fazer da mesma forma. Nosso objetivo é conhecimento, esclarecimento, reflexão. Portanto, vamos fazer uma reflexão um pouco mais profunda do papel do educador, do professor. E para isso, vamos buscar a história e os clássicos. O professor é uma profissão ética. Antes de tudo, é uma profissão ética. Se buscarmos em Aristóteles, por exemplo, no entendimento que os gregos antigos tinham do mundo e do universo, veremos que para eles o universo é algo finito, ordenado, há uma ordem em tudo, há um lugar em tudo, há uma finalidade em tudo que existe no universo. Para todas as coisas há uma finalidade. Nesse universo ordenado, a natureza tem um papel de ordem, cumpre uma finalidade, e os homens também têm as suas finalidades. Todavia, para os homens, é preciso se descobrir qual é o seu talento de natureza. O que a natureza deu a cada homem como talento. Uma vez descoberto o talento, a obrigação ética, que se refere também à felicidade, uma vida ética, portanto uma vida feliz, é o homem descobrir o seu talento e desenvolver esse talento ao máximo da sua excelência. Ser excelente naquilo que a natureza já lhe deu como talento. A busca da excelência é uma vida ética, a busca da excelência é uma vida feliz. Uma vez descoberto o talento, é necessário, assim, desenvolvê-lo ao máximo. A vida ética, a vida feliz, portanto, será avaliada ao final da vida. O quanto você foi ético, o quanto você foi feliz, na medida em que você desenvolveu o talento que a natureza lhe deu. E a natureza lhe dá um talento, porque há uma ordem no universo, há uma função a cumprir. Sobre esse ponto de vista, do ponto de vista da finalidade, portanto uma ética finalista, já poderíamos dizer que há um papel do professor no universo. Aquele que educa cumpre uma parte no universo. Aquele que educa, aquele que ensina, portanto está em alinhamento com o cosmos, está em alinhamento com o universo, está cumprindo o papel com excelência, ensinar. Portanto, só o ato de ser professor é um ato de alinhamento cósmico. Fosse pouco, todos aqueles que buscam o desenvolvimento do talento, que vão buscar, portanto, a felicidade, a eudaimonia, uma vida ética, precisarão ser guiados, os passos guiados para a descoberta e o desenvolvimento do talento. Quem ajuda o descobrimento do talento? Quem ajuda o desenvolvimento na excelência do próprio talento? Senão o professor, aquele que ensina, aquele que educa. Portanto, numa visão grega, numa visão ética grega, encaminha os seus pupilos, encaminha os seus alunos na descoberta da sua própria excelência, no desenvolvimento da sua própria excelência, para uma vida feliz, para uma vida ética. Sob esse ponto de vista grego, portanto, o professor é um agente do próprio cosmos. Olhe o tamanho de uma reflexão como essa, o tamanho da importância. Aquele que educa é um agente a serviço do próprio cosmos. Bem, é claro, falando em finalidade, há um motivo para existirmos, há uma função para cumprir. A ética cristã também não é distante, ainda que a ética cristã tenha suas diferenças com a ética grega, no sentido de que ela inaugura um ato de liberdade, de igualdade, a igualdade em nascimento, a igualdade em Deus, coisa que os gregos não acreditavam, até porque os talentos não são para todos e não são distribuídos de forma igual, portanto alguns terão como chegar à excelência e outros não. Na ética cristã, os talentos não importam mais, o que importa é o que você fará com a sua vida. E a vida de um cristão só tem uma motivação ética. A vida do cristão é a vida dedicada ao outro. A referência da felicidade de uma vida ética está em operar para o outro. O amor está no outro. A vida só é completa a partir da atenção, da dedicação ao outro, ao próximo.
como a ti mesmo. Cristo, além de uma grande figura ética, talvez a maior figura ética da história, é um grande professor. Aquele que ensinava por parábolas. As parábolas como uma forma simples, acessível do entendimento de conceitos metafísicos difíceis. A percepção que se dava em levar de uma forma humilde, coerente, lúdica aos mais pequenos, aos mais pobres, até aos pecadores em si, uma mensagem que fosse absolutamente compreensível. Aí a fábula dos talentos. O que você faz com o que Deus lhe der? O que você fará com aquilo que lhe foi oferecido? Ou a fábula do semeador, aonde você colocará a sua semente, aonde ela terá a possibilidade de se desenvolver. Cristo, portanto, um grande professor. E o ato de professor de Cristo, a sua didática, a razão do seu ensino está num único princípio, o princípio do amor ao próximo. Pois então, qual é o papel do professor em uma ética cristã? Se não é pelo aluno tudo o que se faz. Se educar também não é um ato de amor. Se levar o conhecimento, desenvolver almas e corações, não é um ato de doação ao próximo. Não é ato que se baseia no próximo, porque é pelo aluno que o professor opera, é pelo aluno que ele trabalha. É na felicidade, no encontro, na descoberta, no desenvolvimento do aluno que a educação se faz. O ato de ensinar, o ato do educador, também é um ato de amor. A finalidade do professor é doar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua energia para que outro ser se desenvolva. Um grande ato de afeto, um grande ato de respeito e amor ao próximo. Portanto, assim como na ética grega o professor é um agente do próprio cosmos, na ética cristã o professor é um agente do metafísico, é um agente divino, levar o amor através da educação. Mas, talvez, poderemos pensar de uma outra forma, de uma outra concepção ética. A ética que vimos até agora é uma ética de finalidade. Há uma finalidade em tudo. Há uma finalidade no homem, no cosmos, e há uma finalidade do cristão, viver pelo amor. Mas também pode-se ter uma ética de consequências. O que vale é o resultado que se chega. Então, uma ética pragmática como Maquiavel, o que importa é você atingir os seus objetivos, o que importa é você chegar lá. Ou uma ética utilitária, o que importa é o atingir os objetivos, mas desde que esses objetivos atinja um conjunto da maioria das pessoas a quem você está ligada mais precisamente. Bem, até nesse ato, o ato do professor é um ato ético. Porque ensinar as pessoas a seguir os seus objetivos se aprende no banco das escolas também. É o professor, o orientador, que dará ao aluno a percepção de suas próprias capacidades, das suas próprias necessidades. É a educação, o motivador, a alavanca que leva as pessoas à conquista. É a educação, a alavanca de transformação de uma vida toda, e ela se faz através de um ato de um professor. A doação do professor, o trabalho do professor é que leva-nos à concepção própria, em grande medida, do que queremos ser. Não se faz nenhum mega empresário, nenhum físico nuclear, nenhum cientista, nenhum grande banqueiro, nenhum grande político sem ter passado pela mão de um professor, sem ter iniciado a sua vida aprendendo o ABC, na professorinha lá da escola primária, na tia, que com tanto carinho ensina as primeiras letras. Grandes homens começam com um pequeno passo na educação. Grandes homens, grandes cientistas, grandes personalidades históricas passaram pela alfabetização, passaram pela mão de um professor, aquele que orientou para o objetivo da conquista dos seus próprios objetivos. Ainda que seja uma ética de consequências, ainda que seja uma ética utilitária, o que vale é a intenção da maioria, o que vale é que a maioria ganhe, como a ética posta na democracia. O que é a democracia sem o educador? É o educador, é aquele que orienta para a própria democracia.
É o educador, é na sala de aula que o professor esclarece as armadilhas, os processos, as consequências e tudo que envolve um processo político. Ensinar as pessoas, educar as pessoas também para a cidadania, para o respeito à sociedade, para o respeito às diferenças, para a tolerância. Isso se faz em um ato de sala de aula. É a sala de aula, é através do trabalho do professor que entendemos que a democracia, ainda que seja um regime onde as decisões se dão pela vontade da maioria, as minorias devem ser respeitadas. O ato de existir maiorias ou minorias é apenas um mecanismo da democracia. É através da educação que aprendemos a diferença, que está no respeito, na tolerância. A consequência de uma maioria é o respeito à sua minoria. E isso se aprende através de uma sala de aula. Isso se aprende através da mão de um professor. Podemos dar um último passo na ética da ação. O que vale é agir, o que vale é a ação pela ação, sem finalidades ou sem consequências. A ética kantiana, por exemplo, agir de forma que os motivos, os princípios que guiam a nossa ação possam ser universalmente copiados, imitados. Ou seja, nessa perspectiva, a ação ética é aquela em que o princípio que guia a ação pode ser imitável, repercutido em todo o mundo. Por exemplo, a mentira é algo que não pode ser universalizado. Se todos mentissem para todos ao mesmo tempo, a convivência seria impraticável. Se todos traíssem a todos ao mesmo tempo, a convivência seria impraticável. Kant vai nos dizer que a ação tem que valer pela ação, não pela sua consequência ou pelo seu objetivo. Você faz o certo porque é o certo fazer, simplesmente assim. E o princípio que guia a sua ação pode ser imitado por qualquer um. Então, a gente age honestamente, porque ser honesto é o correto. A gente não trai, porque não trair é o correto, ainda que as pessoas possam ser desonestas, ainda que pessoas possam trair, mas o seu princípio é a ação pela ação. A ação tem valor em si mesma. Quem nos ensina o valor da ação? O valor da ação está nos primeiros dias na sala de aula. É o professor, na sua luta com os alunos na educação, que ensina o princípio da ação. Agir certo, agir corretamente. Das tarefas domésticas que são levadas para casa às provas bimestrais. Fazer o que tem que ser feito, porque deve ser feito. Este ensinamento vem da mão de um professor. Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio ou nas próprias universidades. Há um professor sempre guiando para o princípio da ação. Portanto, sob qualquer ponto de vista, a ação de um professor, a profissão de um professor é antes de tudo uma profissão ética, é antes de tudo uma profissão de amor, de doação. A ação de um professor, antes de tudo, é um alinhamento com o próprio cosmos. Por quê? Ainda não valorizamos pessoas tão importantes, tão fundamentais para a construção de qualquer sociedade como o professor. Por que o professor ainda tem que sofrer tantas discriminações, ser tão desprezado e relegado a uma conduta ou uma posição subserviente, secundária na sociedade? Não há sociedade sem conhecimento, não há conhecimento sem um educador. Uma sociedade sem conhecimento é a barbárie, é a civilização ausente. O professor, antes de tudo, é um agente civilizador. Seria melhor que olharmos para esses profissionais com outro olhar, com o olhar do afeto que eles dão em sala de aula, com o olhar da missão que eles têm com todo o cosmos, com o olhar da ética que produzem todo dia em seus alunos. Um salve, um viva a todos os professores. A sociedade é um grande aprendizado. A vida é uma grande jornada de educação. E professores são essenciais à própria vida de uma sociedade. Obrigado e até a próxima semana. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo,
Participe, inscreva-se no canal, dê o seu like e se você por algum motivo não gostou, também dê o seu dislike. O importante é que você continue conosco, participando na busca do conhecimento. Um grande abraço, até a próxima semana.